Fala pessoal, aqui é o Henrique da Cooperativa Terra Ideal. Estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre um tema que é muito importante, que é o papel do líder em fazer com que a gente realmente crie um time dentro da fazenda, um time vencedor. E a gente gosta de usar uma analogia que é o líder como o técnico do time de futebol. E eu queria usar essa analogia para contar um pouco de algumas práticas de gestão, rotinas de gestão, que o líder poderia usar ao seu favor na hora de formar esse time vencedor durante o dia a dia das operações. A gente vê em muitos negócios que o time entra em campo sem uma estratégia clara e definida. Entra em campo para jogar uma pelada. Não é um time profissional que realmente está entrando em campo com estratégia de jogo, estratégias definidas, com jogadas ensaiadas, sabendo o adversário que vai enfrentar naquele dia. Então, a gente colocando o líder daquela equipe como o técnico do time, ou o gerente, né, o gestor, como técnico desse time, esse técnico precisa organizar a equipe, ele tem essa responsabilidade de organizar a equipe para entrar em campo realmente preparada e organizada. E a gente brinca que a primeira coisa que acontece num jogo de futebol, qualquer outro jogo de time, é a reunião de vestiário. Antes de entrar em campo, o técnico reúne com o time para fazer a reunião de vestiário, e essa é a reunião diária dentro da fazenda. É uma reunião em que a gente vai montar as estratégias. Qual que é a função de cada pessoa no jogo de hoje? Quais são as jogadas que a gente vai usar no jogo de hoje? O que aconteceu ontem que a gente teve de problema? O que aconteceu no jogo anterior que a gente precisa melhorar para o jogo de hoje? Quais são as dificuldades que a gente vai enfrentar e precisa trabalhar? Essa é a reunião de vestiário. Para que o líder comece o jogo com uma estratégia clara e definida. A equipe toda comece a jogar com uma equipe definida, com uma estratégia definida, sabendo o seu papel naquele dia de hoje, naquele jogo que vai ser jogado hoje. Independente da atividade que essa equipe vai executar, se é plantio, se é colheita, se são tratos culturais, mas a gente precisa entender claramente quem que é o adversário que nós vamos enfrentar hoje. E cada dia é um adversário novo. Talvez hoje esteja faltando uma máquina porque está em manutenção. Talvez hoje choveu e está muito úmido o solo. Como é que nós vamos jogar hoje? A gente não consegue mudar os adversários. Tem muitos adversários que estão fora do nosso controle dentro da fazenda. Mas a estratégia de como enfrentar esse adversário, a gente consegue organizar. E a gente deveria começar o dia com a reunião diária, dando essa clareza para a equipe toda. O técnico do time dando essa clareza para a equipe toda. Só que muitas vezes, ao longo do jogo, a equipe está em campo, está jogando, está executando o trabalho, as atividades que precisam ser executadas naquele dia, mas problemas acontecem. Ou o técnico vê que aquela jogada que tinha sido definida não está funcionando, está travando, não está dando fluxo, não está gerando o resultado esperado daquela atividade. E é papel do técnico pedir tempo. O técnico precisa parar o jogo. A Toyota usa muito uma estratégia, né, uma ferramenta que é chamada de Andon, em japonês, que é a cordinha, que é puxar a corda e parar a linha de produção. A gente tem que fazer o mesmo dentro da fazenda. Se a gente vê que o time não está entrosado, não está dando certo a jogada, para o jogo, pede tempo, chama as pessoas de novo e reúne. A gente não deve querer mudar o jogo no meio do jogo, porque senão as pessoas não vão estar alinhadas. Se eu começo a alinhar cada hora com uma pessoa ali, pessoas estão jogando junto e cada hora eu alinho com um, eu começo, em vez de aumentar o fluxo, eu começo a bagunçar o fluxo. Então, sempre que necessário, a gente deveria pedir tempo, parar o jogo, para que as pessoas voltem a jogar com estratégia. Às vezes é muito melhor eu parar 5, 10 minutos para alinhar de novo com a equipe sobre aquele trabalho, do que ficar patinando e não entregando o resultado que precisa ser entregue, patinando porque a estratégia não está funcionando naquele dia para enfrentar aquele adversário. E além disso, a gente precisa treinar o capitão do time. O capitão do time é aquela pessoa que está jogando o jogo junto. Essa é uma analogia que o Joey Vale usa muito nos nossos cooperados na Malunga, que o líder de campo é o operador, está jogando o jogo junto com as pessoas, mas ele tem que ter essa visão de capitão. O capitão do time, ele está ali no meio do jogo, mas ele está observando as pessoas, ele está vendo as dificuldades que as pessoas estão tendo
para jogar e enfrentar aquele adversário. E a gente tem que ter o capitão do time dentro da fazenda. Porque muitas vezes o técnico, o gerente, o gestor não está ali, né, enxergando, ele está enxergando de fora. E muitas vezes ele não enxerga o detalhe. O capitão do time também tem a autoridade de parar o jogo, de ajustar jogadas, de chamar jogadas, para que as coisas de fato aconteçam. Então, será que a gente está preparando os nossos capitães de time, que está jogando o jogo ali junto com a nossa equipe? Esse é o papel do líder, né? Capacitar essa pessoa, desenvolver essa pessoa. E a última mensagem, a última analogia que eu queria deixar em relação ao futebol é que grito de guerra não ganha jogo. O que ganha jogo é uma estratégia bem definida e é uma mentalidade de melhoria contínua. Melhorando o jogo todos os dias, ajustando as jogadas, diariamente, na reunião de vestiário, na reunião diária. Nessa reunião de 15 minutos de pé, antes de começar o jogo, fazendo ajustes, enxergando melhorias que precisam ser feitas e colocando isso em prática, dia a dia. Grito de guerra, esse negócio de começar, vamos time, vamos ganhar, nós vamos dar o melhor hoje, isso não ganha jogo. Não adianta nada ter pessoas energizadas, mas que não estão preparadas, que não têm uma estratégia, que não têm clareza. E muitas vezes a gente vê os produtores querendo ganhar jogo só com grito de guerra. Precisa motivar a equipe, mas não funciona. A gente vê que isso não funciona, porque se a equipe ela pode até começar o jogo motivada, mas se o outro adversário for muito forte, ela vê que não está preparada, as pessoas vão se desmotivando ao longo do jogo. Então, o nosso papel como gestor, como líder, não é fazer grito de guerra, é enxergar o jogo com estratégia, é ser o técnico que estuda o adversário profundamente, ensaia jogadas, pensa em como é que o jogo vai ser aquele dia, envolve as pessoas para que elas também pensem, melhorem, enxerguem oportunidades de melhoria, enxerguem desperdícios no processo, enxerguem as anomalias que estão atrapalhando o fluxo. Esse é o grande papel nosso como líder dentro do nosso negócio, para formar o nosso time e a gente ter melhores resultados dentro da fazenda.